Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigotti. E hoje estamos trazendo para vocês mais uma videoaula de geografia. A gente veio aqui para fora para contemplar essa paisagem, então inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe mais essa aula com a gente. Exato, e com esse cenário maravilhoso lá atrás, pra gente lembrar de outro local que possui cenários incríveis. É um local que é o berço da nossa civilização ocidental, trouxe pra gente vários dos traços culturais que a gente observa no Brasil hoje em dia. Vamos falar do continente europeu, né, professora? Nós vamos falar do quadro natural da geografia física. Alguns elementos importantes da parte física do continente europeu, como o relevo, clima, vegetação e a hidrografia da Europa. Sempre lembrando que a Europa é um continente particularmente pequeno, corresponde só a mais ou menos 7% das terras emersas do globo e é considerado uma península, né, professora? Península de qual continente? Península do continente asiático, também chamado de Eurásia. Lembrando que eles formam um único bloco continental. Um único bloco continental, mas com características físicas e culturais extremamente distintas umas das outras. Então a gente vai começar falando sobre esses aspectos físicos, como foi falado ali no início, para depois a gente entrar nos outros elementos. Então a aula de hoje é somente sobre os aspectos físicos, começando pelo relevo. Tá aí um lugar que eu quero muito conhecer, que é o continente europeu e principalmente suas grandes planícies. Lá a gente tem montanhas e planícies também. Inclusive os rios, eles são muito utilizados na navegação, porque diferente do Brasil, aqui nós temos muitos planaltos, o que faz com que a navegabilidade seja bem difícil, tirando a região norte. A integração, né, do relevo com a hidrografia, mas sempre lembrando que, como a professora destacou, o relevo do continente europeu é predominantemente de planície. A gente tem algumas áreas ali de dobramentos modernos, principalmente naquela região dos Pirineus, região dos Alpes ali, mas a sua grande maioria, até por ser considerado uma península, ele é composto de planície. E o que o separa, já que a gente estava falando da Eurásia, né, o que separa a Europa da Ásia também são os montes Urais. Sim, cortando lá principalmente a Rússia, né? Maior país europeu e também asiático, maior país do mundo. E outra curiosidade interessante quando a gente fala de relevo europeu são os Países Baixos. Vocês com certeza já ouviram falar da Holanda, óbvio. Mas assim, como Países Baixos, o porquê? Qual a característica do relevo daquela região que a gente pode destacar para o pessoal? Ela está abaixo do nível do mar, por isso que recebeu esse nome de Países Baixos. Cerca de 50% da Holanda fica abaixo do nível do mar. Ela é toda represada, rodeada de diques que afastam... Obrigado, professora. Que afastam as águas oceânicas, permitindo que o holandês ele construa as suas residências na plataforma continental. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Agora vamos falar do quê? Vamos falar do clima europeu. Mas não é tropical. É temperado. Isso, o clima europeu é o clima temperado, é aquele clima dos filmes natalinos hollywoodianos. As 4 estações do ano muito bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Acontece de forma como a natureza pré-organiza pra gente. Diferente do nosso clima tropical, que possui apenas basicamente duas estações. É frio, é quente. Exato. Então ele é subdividido em 3 partes de clima temperado. É o temperado oceânico, temperado continental e o temperado mediterrâneo. Como que funciona cada um deles? Então, o temperado oceânico, óbvio, por ele estar ali próximo à região oceânica europeia, ele possui uma amplitude térmica menor. Sempre lembrando a vocês que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Sim, então Ou seja, agora no Brasil a gente está começando a elevação da amplitude térmica. Durante o dia está bem quente, à noite cai muito a temperatura. Característica do nosso outono. Essa amplitude térmica é menor em função do aquecedor natural, que é o oceano. Exatamente. E obviamente é um clima um pouco mais úmido que o temperado continental.
que por estar mais para dentro do continente, ele é um pouco mais seco, sua amplitude térmica é um pouco maior e ele interfere, né, todas essas características interferem na vegetação, onde a gente vai ter a predominância de steppes, naquela região central da Europa ali, ao contrário da região litorânea, onde a gente tem muita vegetação temperada e também chamada de taiga ou coníferas. Qual a característica desse tipo de vegetação, professor? Bem, ela é em forma de cone. É aquela árvore simbólica, a árvore de Natal. Mas por que a estrutura dela é exatamente dessa forma? Suas folhas são acicofoliadas. O que quer dizer isso? Elas são em forma de agulhas, até porque ela se concentra em áreas onde ocorre neve. E aí, por que ela é em forma de cone? Para que a neve não fique no seu topo e ela acabe quebrando. A natureza é perfeita. E ela é toda em forma de cone, por isso conífera, né, professora? Exatamente. Agora, ou taiga, ou é também chamado de floresta boreal. E a Mediterrânea, professora, ela tem uma característica toda diferenciada. Conta pra eles a temperada mediterrânica. Qual a característica importante dela? O clima mediterrâneo é exatamente o contrário do nosso. Aqui a gente tem o inverno com poucas chuvas. Lá a gente tem o inverno com muitas chuvas e o verão seco. Isso acontece, gente, por causa da interferência do deserto do Saara. As massas de ar seca impedem a passagem dessa umidade, então o verão é seco, o inverno é chuvoso, isso interfere na vegetação, porque você vai ter a predominância da vegetação mediterrânica, que são árvores de médio porte. As principais delas que a gente vai destacar, as parreiras e as oliveiras, né? Típico lá de Portugal, da Itália, então você vai encontrar muitas vinícolas em função dessas parreiras que ocupam grande parte daquela região, e o azeite português, né, tão famoso, tão gostoso, devido também às oliveiras que ocupam toda essa região mediterrânica importante. E por último, né, outra característica importante física do continente europeu, que a professora já deu até uma palhinha um pouquinho mais atrás, os rios, a hidrografia europeia. Os rios europeus, apesar de serem mais curtos, né, eles são rios onde a planície, que a gente falou, que é a predominância de relevo, facilita um tipo de atividade econômica, professora. Qual seria? Ou seja, o transporte de mercadorias são muito utilizados nos rios. Lembrando que no inverno, alguns desses rios congelam, o que interrompe toda essa logística. A navegabilidade dos rios europeus são extremamente importantes para a economia da Europa, né? Onde alguns países ali da região central da Europa interconectam com portos importantes, como por exemplo os portos holandeses. Então essa característica dos rios, inclusive a professora vai compartilhar uma imagem aí com vocês, numa ponte de rio sobre outro rio. Já ouviu falar dessa tecnologia? Importante na Europa, né? E por último, a gente linkando todas essas questões físicas, a questão ambiental europeia, né? O continente europeu, por ter sido pioneiro na Revolução Industrial, ele também teve os primeiros problemas ambientais relacionados à atmosfera, né, professora? Sim, principalmente em relação à poluição atmosférica e à poluição dos rios. Então, depois eles deteriorarem seus rios, eles viram que aquilo não era legal, não estava sendo bom, e hoje eles preservam cada vez mais os rios. Esse pioneirismo ele foi ruim por um lado e bom por outro, porque a gente tem que lembrar que isso que a professora falou, eles foram no início muito poluídos, devastação de várias florestas, a poluição atmosférica, então a Europa conseguiu detectar primeiro esses problemas e conseguir com toda a tecnologia a resolução dos problemas. E essa foi mais uma videoaula de geografia, eu espero que vocês tenham curtido e não se esqueçam de compartilhar. Tchau! Valeu!